nós queremos fazer menção aos irmãos à aliança abrâmica, a forma como Deus trouxe um chamado a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. E como esse chamado, ele impactava, ele, vamos dizer assim, ele deveria influenciar todo o Antigo Testamento, e não só o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento. Nós vamos ver Paulo comentando sobre a aliança que Deus fez com Abraão. E nesta aliança nós podemos ver que ela é dividida em duas partes. Quando você vai analisar o texto de Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, nós podemos ver algumas colocações que dizem respeito a Deus. Deus falando para Abraão: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Então, a pacto de Deus com Abraão tinha duas linhas, duas vertentes, dois patamares. Um que dizia respeito às promessas que Deus iria fazer. Deus se compromissou com Abraão, afirmando que ele iria abençoá-lo, fazê-lo uma grande nação, que todos aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, que todos aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. E Deus estava escolhendo um único homem para formar uma nação, um povo próprio, particular, uma propriedade peculiar entre todos os povos da terra. Mas muito além de querer apenas fazer o bem para aquele povo que estava se formando, ele tinha um propósito missionário, um propósito de abençoar todas as famílias da terra. E aí nós vemos a segunda parte do pacto abrâmico, do pacto de Deus com Abraão. A segunda parte que vai ser chamado nesta aula como a linha de baixo. A linha de cima é o que dizia respeito a Deus, e a linha de baixo é o que diz respeito a Abraão. A Abraão competia as seguintes palavras que faziam parte da aliança que Deus fez com ele: a Abraão e a toda a sua descendência ao povo judeu. Assim diz a palavra do Senhor: e você será uma bênção para os outros, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão recebeu a comissão, Abraão recebeu ali o desafio de ser uma bênção por onde ele passar, de representar o Deus, o Deus que lhe chamou, que mais na frente seria identificado pelo nome do seu filho e do seu neto, e o seu próprio nome, como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, Abraão, você precisa se compromissar com a linha de baixo da aliança abrâmica. Eu vou te abençoar e fazer um grande povo, mas você não pode sair deste cerne, desta linha, de ser uma bênção por onde você passar, e de por meio de você todas as famílias da terra serem abençoadas. Eu não estou escolhendo você, Abraão, para você ser apenas uma nação privilegiada. Não, a nação que eu quero fazer através de você é para que você seja, a sua descendência seja uma nação de sacerdotes, um reino sacerdotal que represente os valores e os princípios do reino de Deus, que represente o Deus criador dos céus e da terra para todos os povos. Esta era o coração de Deus. O coração de Deus pulsava. O coração de Deus, como nós podemos ver nessa imagem, pulsava. E assim como está escrito em Malaquias capítulo 1, versículo 11: mas desde o nascente do sol até ao poente
é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e em uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Este era o propósito maior de Deus ao fazer a aliança com Abraão. Era criar um nome grande entre os gentios, era fazer o nome dele ser conhecido na face da terra, e não somente no nascente do sol, mas até o poente do sol, em todas as extremidades da terra, os gentios haveriam de oferecer louvores, incenso, oração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus se propôs ser conhecido através da nação hebraica, se compromissando com eles através de uma aliança, que, como disse, tinha duas vertentes. A parte que competia a Deus, abençoar o povo, proteger o povo, livrar o povo, suprir o povo, e a parte que competia ao povo de ser uma bênção, de ser representantes do Deus vivos, de ser um canal, de através deles serem benditas todas as famílias da terra. E, irmãos, em alguns momentos, nós temos algumas ricas porções da palavra de Deus, em que o autor bíblico consegue capturar esta expectativa do coração de Deus. Eu acho lindo quando eu olho, por exemplo, dentre tantos textos sagrados que eu poderia citar nessa manhã, eu acho lindo quando eu olho, por exemplo, o Salmo de número 67. O salmista ali no verso de número 1 ao 3, como continua em toda a temática, nessa temática em todo o Salmo, mas eu destaquei aqui apenas os primeiros 3 versículos e convido você a dar uma olhada, está na tela também. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra, e tua salvação entre as nações de toda parte, que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem, aleluia. Então, o salmista aqui, ele consegue entrar na frequência do coração divino que pulsa pela expansão do seu reino, pela expansão da sua glória, para que o conhecimento do Senhor encha toda a terra. E ali ele ora: Deus, abençoa o teu povo. O Senhor nos seja misericordioso, o Senhor nos abençoe, porque se o Senhor nos abençoar, se o Senhor fizer a luz de seu rosto brilhar sobre nós, se o Senhor estender a tua mão, os teus caminhos serão conhecidos, os teus preceitos serão anunciados, e entre as nações em toda parte se ouvirá do teu nome. Este era o grande propósito. E é em cima dessa frequência, em cima dessa expectativa, que o trono de Deus se movia, o trono de Deus se move, e o trono de Deus se moverá. Na visão que Isaías teve, não estava programado, mas me veio à mente, na visão que Isaías teve, ele falou que viu serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Esta é a expectativa que está no céu. Esta é a expectativa que está no trono de Deus. Que a terra se encha da sua glória. Que as famílias conheçam a santidade e a glória do nome do Senhor e o sirvam de todo o coração. Aleluia. E o povo de Israel, amados irmãos, durante todo o Antigo Testamento, em alguns momentos, cumpriram com a linha de baixo da aliança abrâmica.
Em alguns momentos eles conseguiram ser bênção por onde passavam. Em alguns momentos eles conseguiram abençoar as famílias da terra. E eu faço só uma pequena menção, num tipo de um panorama, para que a gente possa ter uma leitura distanciada, uma leitura ampla, não somente do Novo Testamento, que daqui a pouco entraremos, mas também ter uma visão de como esse pacto abrâmico regeu o Antigo Testamento. Nós temos no primeiro ponto desse slide, Abraão deu testemunho por onde ele passou, os cananeus, os filisteus e os heteus e os egípcios. Ouviram o testemunho de um único Deus, que não era representado por imagens, que o chamou da terra de Ur, e lhe fez um grande chamado, e ele deu testemunho por onde passou. José foi bênção para a nação egípcia. Profeta Elias foi bênção para a viúva de Sarepta e para muitos outros. Mas no caso da viúva de Sarepta, vem à tona a aliança abrâmica, porque ela era uma mulher gentia. Assim também o profeta Eliseu, que foi usado por Deus para curar Naamã, o Ciro, que era também um gentio. Jonas, embora muita relutância, tornou-se uma bênção para Nínive. Daniel e os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram uma bênção para os babilônicos, chegando até o rei da Babilônia editar decretos para que em todo o domínio da Babilônia se reverenciasse e se prestasse homenagem ao Deus de Israel, e reconhecendo que ele era o único e verdadeiro Deus. Este era o propósito da aliança abrâmica, da linha de baixo da aliança abrâmica. Ezequiel e Jeremias foram levantados como profetas, não só para Israel, mas também para outras nações. Veja só como Deus falou com Jeremias, ali capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.